A palavra de Deus hoje tem como título uma pergunta: você é um cristão judaizante? Apocalipse, capítulo 3 e versículo 9, na parte inicial do versículo lemos: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Paulo, em seu ministério aos gentios, ele teve muito trabalho com os judaizantes. Ele fundou a igreja que estava na região da Galácia, e na sua ausência chegaram os judaizantes da época e estavam pregando outro evangelho. E Paulo, quando tomou conhecimento, ele se achou tão indignado contra os cristãos daquela região, que na sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, ele manifesta a sua decepção com aqueles cristãos. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Você percebeu a linguagem forte do apóstolo Paulo usando uma palavra anátema, que significa maldito, para aqueles que davam ouvidos a outro evangelho e não o evangelho verdadeiro que ele anunciava. Então, nós lemos que no livro de Atos dos Apóstolos, ainda no início da igreja praticamente, chegaram os cristãos judeus de Jerusalém e foram ter contato com os cristãos gentios, a quem Paulo tinha levado a mensagem do evangelho, e houve um problema muito sério que Paulo teve que enfrentar. Diz o texto: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los
e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, neste versículo 5, se repete o problema que Paulo estava enfrentando e que hoje tem passado para nós de uma forma que passaremos a apresentar. Mas ainda, antes de fazermos isso, nós queremos apontar outras palavras de Paulo, ainda na carta dele aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1 a 5, onde ele manifesta abertamente sua decepção com os cristãos daquela região que haviam abandonado a salvação pela graça para seguir um meio de salvação pela guarda da lei. Então ele diz no capítulo 3, versículos 1 a 5, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só queria saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito Santo e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O questionamento de Paulo era evidente, questionando o ensino de um outro evangelho de salvação pela guarda da lei que estava minando o trabalho dele. E mais adiante ainda, no capítulo 4 desta mesma epístola, versículos 9 a 11, Paulo faz menção do seguinte: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Guardais dias, sábados, meses, luas novas, tempos e anos, festividades judaicas. Paulo conclui: receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então queremos apontar aos nossos ouvintes que desde aquele tempo perigoso desvio tem levado alguns irmãos a uma postura para com relação ao judaísmo que não é própria do cristianismo. Entretanto, queremos ressaltar, não é o uso ou o toque de um chofar. Você pergunta, o que é isso, chofar? É um instrumento musical feito de chifre de carneiro ou antílope. Não é alguém dar um toque com um chofar, ou a presença de um menorá. E você pergunta, o que é isso? É um candelabro de 7 lâmpadas que tem uma simbologia dentro do judaísmo. Também as festas, quando tomadas como recurso para que possa oferecer ao povo um ensino da simbologia do Antigo Testamento ou do Novo Testamento e sua aplicação à experiência cristã, não constituem um problema em si mesmas. Então parece melhor até realizar uma celebração sob inspiração bíblica, por exemplo,
a festa da grande Páscoa, a festa da volta do filho pródigo, a festa da pesca que Jesus deu alimento para o povo com muito peixe, que trouxe para os discípulos uma grande surpresa. Estas festividades de eventos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, em si pode representar ensinos para nós nos dias atuais. O cuidado especial que se deve ter é jamais desviar o foco das verdadeiras e mais significativas de nossas celebrações. E você perguntaria quais seriam essas? E nós dizemos o batismo nas águas. É uma celebração de uma pessoa que está, depois de orientada biblicamente, descendo as águas do batismo. É a celebração da ceia do Senhor, conforme Jesus recomendou e como Paulo explicou no capítulo 11, versículo 23 em diante da sua primeira carta aos Coríntios. O que nós queremos dizer que existem certos exageros e contradições que conflitam com o cristianismo. Por exemplo, o problema do uso de objetos como quipá, cobertura para a cabeça, o talide, manto judeu de orações, além das festas judaicas. Por trás desse uso é que se esconde a substituição da graça pelo ritual religioso judaico. Então a ênfase do cerimonial do culto disfarça a prevalência da forma. A forma tende a substituir a essência, principalmente quando alcança um ponto ligado à doutrina da salvação. Imagine o que ocorreu recentemente aqui em nossa cidade de Santos, quando uma certa liderança resolveu reproduzir a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, reproduzir uma Arca da Aliança feita no modelo, no tamanho da Arca da Aliança usada pelos judeus, ou pelo povo de Israel, e esta Arca da Aliança começou a ser levada de uma igreja para outra com a recomendação de que, como a Arca da Aliança era uma representação de Deus, a igreja que recebesse a Arca da Aliança estaria da mesma forma sendo abençoada com uma presença singular, especial de Deus para o povo que ali estivesse presente. Só que no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 16, diz assim: E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e nem se fará outra. Está mostrando aqui que o antigo concerto, então, teve o seu final definitivo na cruz do Calvário, quando toda a simbologia religiosa que se realizava dentro do templo findou. Quando Jesus deu o brado na cruz, tudo está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e passamos da antiga aliança para a nova aliança
inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo. E é isso que fazemos quando celebramos a ceia. Jesus, ao dar o cálice, disse: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança, é o novo pacto no meu sangue, mostrando que, como o antigo pacto tinha sido celebrado com o sangue de animais, agora o novo pacto foi inaugurado com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é preciso que tenhamos cuidado para não voltarmos ao judaísmo. E aí está um problema que é muito sério, em que Paulo precisou alertar a igreja que estava na Galácia. Meus prezados irmãos, imagine o que está ocorrendo em nossos dias. Existem certos grupos religiosos que ensinam que para invocar o nome de Deus é necessário fazer uso de seus nomes em hebraico. E proíbem que se use o nome de Jesus, exigindo que a pronúncia seja feita em hebraico. E como é o nome de Jesus em hebraico? Temos Yeshua e temos Yehoshua. Então, para justificar que o Jesus não é um nome que deve ser pronunciado, dizem que a palavra ou o nome Jesus é formado por duas sílabas, que a primeira sílaba G significa Deus, e a palavra luz e a palavra usos ou Jesus, a palavra sus no hebraico significa cavalo. Logo, se você pronunciar Jesus, você está dizendo Deus cavalo, quando na verdade o nome Jesus foi dado pelo anjo Gabriel, conforme Mateus capítulo 1, versículo 21, seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é um extremo a que pode conduzir o judaísmo nas igrejas que não recebem uma orientação bíblica para escapar desse retorno ao velho concerto. A bandeira de Israel, em muitas igrejas, é colocada no púlpito, e eu pergunto, será que se um árabe desejoso de conhecer a Cristo entrasse numa igreja e visse a bandeira de Israel, não diria que ali estaria uma igreja representante do judaísmo e não do cristianismo? O shofar é tocado e promovem-se festas com a promessa de uma nova unção sobre a vida de quem participa de tais celebrações. Há igrejas onde as pessoas não podem adentrar ao templo de sandálias ou sapatos e são orientadas a tirar os calçados, pois, segundo o ensino, irão pisar terra santa. E há notícias de certas igrejas no Brasil onde os assentos, as cadeiras ou bancos foram retirados dos templos e os crentes ficam de joelhos em posição semelhante à que é usada pelos judeus na sinagoga. Ainda acrescentam que as águas do Rio Jordão, elas lavam pecados e que o óleo vindo do Monte das Oliveiras de Israel tem mais poder do que um óleo comum que se usa às vezes para
fazer-se uma unção, conforme diz Tiago, capítulo 5, 14. Está alguém doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então, o ensino bíblico de Tiago é para ungir o doente, mas hoje trocaram por óleo ungido. E assim declaram que no próprio óleo ou azeite está o poder que pode resolver o problema da pessoa. Então, meus prezados ouvintes, você é um cristão judaizante ou você é apenas um cristão bíblico que segue estritamente a palavra de Deus, considerando os dois tempos, as duas etapas do judaísmo e do cristianismo, saídos da lei de Moisés para a graça do Senhor Jesus Cristo. Que você seja um cristão autêntico, considerando que você vive hoje debaixo da graça, como diz Paulo, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Amém. Amém.